Pessoal, eu sou a Fernanda e eu ajudo as mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança nos seus filhos. Gente, tudo que a gente quer é que os nossos filhos tenham muitos amigos, porque a gente sabe que a amizade é um dos bens mais preciosos que a gente tem na vida. Por isso, é importante que os pais que têm crianças que têm dificuldade em fazer amigos busquem ajudar o filho a fazer amigos desde pequeno. Assim, ele vai crescer sabendo cultivar valores para o relacionamento, né, ao longo da sua vida. Mas às vezes, na correria do dia a dia, das nossas tarefas, né, isso acaba ficando num segundo plano e às vezes a gente nem consegue dar atenção e observar essas dificuldades que muitas crianças têm em se relacionarem e fazer vínculos com outras crianças. Porém, gente, com algumas, a gente pode ajudar as crianças quando a gente percebe essas dificuldades, né, de forma simples, né? A gente precisa encaixar na nossa agenda um momento para poder colaborar com o desenvolvimento social da criança, se é algo que ela tem dificuldade. Então, agora eu vou falar algumas coisas que você pode fazer para auxiliar o seu filho se ele possui essa dificuldade, né, em fazer amigos. Então é bem importante que a gente possa oferecer oportunidades para o seu filho socializar, né? Em tempo de que a gente vai pensando que as famílias estão cada vez menores, que a gente muitas vezes mora em apartamento, né? Que os pais, a gente vive numa correria no dia a dia, um tempão no trabalho, né? A maioria das crianças que são pequenas, né, tende a ter um convívio muito pequeno e muito restrito, às vezes, com outras crianças, né? Então, se não tiverem irmãos, esse tipo de relacionamento pode realmente ficar muito reduzido, né, aos coleguinhas da escola, né? Então, o único contato com as crianças é na escola e no ambiente familiar, muitas vezes só com adultos e com os pais e às vezes com os avós. É claro, né, que os amiguinhos da escola são ótimos, né, um ótimo começo para a socialização e para desenvolver vínculos de amizade. Mas para a gente fortalecer esse vínculo, né, a família pode ir além. Por exemplo, dá para a gente promover encontros, né, fazer programas em lugares diferentes com as crianças, combinar com outras mães. Se essa é a realidade, então, do seu filho, você pode começar por aí, né? Convidando algumas crianças, né? Que você perceba que seu filho tem mais afinidade, que ele se entende melhor. Por exemplo, pode convidar essa criança para passar uma tarde na sua casa, ou para fazer, né, uma festa do pijama, um piquenique, né, no parque, convidar para ir ao cinema junto. Então, porque a criança viver essas experiências, além do ambiente escolar, vai proporcionar para ele novas descobertas, né? E proporcionar mais afinidade, né? Sem falar que cria memórias afetivas que perduram por toda uma vida, né? Se você mora, por exemplo, num prédio, né, que tem um condomínio, busque conhecer os pais que moram nesse prédio, que tem crianças, se tem uma área de lazer, poder buscar interagir com essas famílias. Se há outras crianças pequenas também na família, procurar promover encontros com mais frequência, né? Tudo isso vai ajudando a criança a ter contato com outras crianças para eles poderem desenvolver, né, esse vínculo. Lembrando ainda, né, que as suas amigas, por exemplo, você tem um círculo de amigos que tem filho, articulem assim encontros, né, família, as mães com as crianças, né, porque assim vocês estão também aproveitando a companhia das amigas de vocês, né, valorizando essa amizade que pode ir de geração em geração. Uma outra opção, né, que se seu filho tem interesse em alguma área ou algum esporte, você pode também matricular ele numa aula de música ou de idioma, se for do interesse da criança, né? Então, frequentar sempre espaços
que costumam estar cheio de outras crianças, né? Que ele possa aos poucos se sentir mais à vontade com o contato com crianças, como parquinhos, né? Enfim, eventos como teatro, né? Oficinas de cursinhos, né? Então, tem várias opções por aí. É importante também a gente poder verbalizar algumas coisas. Uma boa forma é contando histórias sobre a amizade, né? Então, contar para as crianças que eles possam perceber que fazer amigos é algo prazeroso, que é divertido, que a gente pode fazer muitas aventuras, né? Que a gente aprende muito convivendo com outras pessoas. Quando seu filho já estiver mais relaxado e concentrado, escutando as histórias que você conta, você pode aproveitar esse momento para falar das suas amizades, do que isso te proporciona. É importante escolher livros que sejam, óbvio, adequados para a idade do seu filho, para que possa despertar o interesse pela, né, escuta da história, que tenha de preferência, né, muitas ilustrações coloridas, com conteúdo que fortaleça, né, sentimentos de alegria, de confiança, que ele deseje, né, desenvolver, né, esses momentos com outras crianças, né? Então, é bem importante que você faça uso desse recurso. Outra alternativa que você também pode usar é dedicar um tempo para vocês assistirem filmes que tenham essa temática. Então, filmes de aventura, onde amigos, né, vão fazer uma caça ao tesouro, que eles se ajudam, né? Então, e há vários desenhos animados também que reforçam a amizade, né, em diferentes circunstâncias da vida, né, e que a criança possa identificar, desejar e espelhar também, né, os seus próprios relacionamentos pessoais e ter um modelo para ver como as crianças se aproximam uma da outra, como se começa uma conversa, que às vezes pode um amigo estar triste, que um amigo pode ser mais tímido do que o outro, porque após viver esses momentos, a gente pode, depois de tudo isso, pedir para o nosso filho criar uma história, né? Ou comentar o filme que vocês viram e ver o que eles acharam importante. Você também pode, assim, dessa forma, através dessa conversa, ver qual é a maior dificuldade dele, né? Então, é sempre importante observar quais as situações que ele consegue absorver e quais são as dificuldades, né? Então, vocês podem também começar a simular aproximações com bonequinhos, né? Para entender, né, como ele vai chegar numa criança, porque às vezes a criança é mais tímida, né, e acaba ficando mais solitária. E você também nunca esqueça o que eu sempre reforço aqui, você é o exemplo. Então, para ajudar o seu filho a fazer amigos, né, você também tem que mostrar, tem que demonstrar que os seus amigos também são importantes, né? Mesmo que os seus amigos não tenham filhos, né, você tem que mostrar para o seu filho que você aprecia a companhia dos seus amigos, né? Que é agradável, né, estar com os amigos. E é muito mais fácil a criança aprender com o exemplo que a gente dá para eles do que só com o que a gente fala, né? Então, é claro que é importante falar sobre a importância de ter amigos, né? Enfim, e que tem amigos que você tem menos contato, né? Que você tem alguns que você vê menos, mas que vocês criaram histórias, enfim, né? Importante valorizar, né? Que demonstrar que a gente precisa valorizar e se dedicar para aquelas pessoas para poder manter essas amizades. Porque é assim que o seu filho vai observar na prática como é agradável e como é importante ter amigos. E, gente, fala sério, né? Os amigos são tudo de bom na nossa vida.
Então, para que isso aconteça, não é preciso vocês organizarem mega eventos, uma festa grandiosa, né, e convidar milhares de amigos. A gente precisa agir naturalmente, convidando aquelas crianças que você percebe que seu filho tem um pouquinho mais de afinidade para frequentar a sua casa, né, contando para o seu filho, então, que você passou a sua tarde com uma amiga, que foi muito legal, enfim, esse tipo de coisa, né? Sempre observando por que o seu filho está tendo dificuldade em ter amigos ou de manter essas amizades, né, gente? Então, a gente tem também que mostrar para os filhos que a amizade não se restringe a apenas uma pessoa, né? E que a gente deve respeitar, cultivar e curtir nossos amigos como eles são, cada um do seu jeitinho, até porque não existem duas pessoas iguais, cada pessoa tem seu jeitinho e isso é que torna, né, esse mundo tão maravilhoso, né? É a riqueza da diferença. Então, a gente pode oferecer suporte emocional para os nossos filhos, nas primeiras relações sociais dele, né? A gente não esquecendo que as primeiras relações acontecem dentro de casa, com a família, né? Por isso, o seu filho precisa confiar em você e saber que quando ele apresenta alguma dificuldade, seja relacionado em fazer vínculos, seja relacionados com algum amiguinho, que ele pode contar para você, porque se ele não tiver segurança, ele também poderá ter dificuldade, né, em se sentir seguro com outras pessoas fora do seu ambiente, inclusive com outras crianças. Então, mostre-se sempre aberta, né, acolhedora, a ouvir, a conversar, a aconselhar, né, as demandas que o seu filho traz, né? Dê importância ao que ele está lhe trazendo, ao que ele está vivendo, né? Nunca dizendo que é bobagem, acolha, né? E sempre retribua o carinho que seu filho lhe dá. Mesmo que às vezes a gente precise ser mais firme com eles, né? Porque às vezes as crianças não conseguem manter uma amizade porque eles não são adequados, mas a gente tem que fazer isso com firmeza, né? Acolhendo e tentando explicar, né? Porque assim a gente ajuda eles a entenderem as próprias emoções e seus próprios sentimentos. Ensine o que significa a alegria, tristeza, raiva, medo, que eles sentem isso, que os amiguinhos também sentem, que isso, que às vezes a gente sente no corpo alguns sinais do que a gente está, desses sentimentos, porque dessa forma eles também vão desenvolver, né, habilidades, mais facilidade para expressar quando eles precisarem dividir com você alguma situação ou algum problema de alguma coisa que eles estiverem passando. Isso vai ajudar você na hora de orientar ele, né, sobre, por exemplo, uma dificuldade que ele está tendo na escola com algum coleguinha, né, ou sobre um medo de fazer novos amigos numa escola nova, ou o medo, né, de se inserir num grupo grande de crianças. Então, é importante você escutar para que você possa conhecer a personalidade e a forma de funcionamento do seu filho, né? Algumas crianças são bem extrovertidas, falam bastante e gostam, né? Não tem dificuldade, gostam de interagir com quem quer que seja, né? Com crianças que estejam por perto, enfim. E outras são mais tímidas, mais reservadas, preferem ir com mais calma, né? Principalmente quando o assunto é relação social, e tudo bem eles serem assim, eles não precisam mudar. Mas é importante identificar a personalidade e o funcionamento deles e as características dessa criança também, para poder ajudar eles nesse processo de fazer amigos. O que não se pode, né, é forçar uma criança que seja mais tímida a se entrosar, né, a entrar num grupo à força, ou querer que o seu filho seja o centro da atenção, né, se ele gosta de ser, se ele sente necessidade de ser mais reservado, porque isso pode, inclusive, ser algo traumático e contar
muitos pontos negativos, né, para ela, tanto aqui no presente como futuramente. Então, o ideal para essas crianças é eles irem sentindo aos poucos esse ambiente, não forçar, como eu disse, de maneira alguma, dar o passo no tempo dela, né? Que ela vai sentindo a hora que vai ser melhor para ela se aproximar de alguma criança que esteja por perto. Então, lembrar, então, de que amigos sempre é algo positivo, que ter amigos não tem como ser negativo, né? Observar também se o seu amigo tem um coleguinha, né, um amiguinho que é mais chegado, que ele tem mais afinidade com o que ele sempre prefere brincar, ou seja, né, o importante mesmo é que ver o seu filho sendo feliz, né, estando se divertindo, com momentos em grupo, né, de crianças, e se, claro, né, você perceber que ele prefere brincar, né, de uma forma mais calma, com um número menor de crianças, ou às vezes até com uma criança só, deixar, respeitar que ele viva essa experiência, né? Algumas crianças não gostam de brincar com muitas crianças ao mesmo tempo, e tudo bem, porque provavelmente esse é um traço da personalidade dele, né? Que não significa que ele não sabe se socializar, né, com outras crianças, ou que ele vai ter muita dificuldade, ou que, por outro lado, que ele não tem amigos. Então, a gente tem isso aqui, eu vou frisar bastante, a gente tem que ter o cuidado de não projetar na criança o que você quer para ele. Né? Então, por exemplo, você sempre sonhou em ter um filho popular, né, cheio de amigos, e às vezes isso é uma necessidade da gente. Né? Então, vocês têm que entenderem que vocês têm que deixar o seu filho ir experimentando e descobrindo os próprios limites deles. Né? Deixar eles vivenciarem as alegrias e até mesmo as tristezas. A gente precisa garantir apenas, né, que ele esteja sempre, né, seguro, com alguém por perto quando ele precisar, e que ele tenha certeza que pode contar com você quando ele precisar. Se você percebe que essa dificuldade, né, tá maior, né, do que o normal, é importante vocês estarem verbalizando com os professores, trocando uma ideia para ver se isso também se repete na escola, como é que é o ambiente na sala de aula, como é que ele interage com os colegas, né? Porque os professores passam bastante tempo com os alunos, né? E esse tempo geralmente é suficiente para o professor conhecer e observar como a criança se posiciona e como ela se relaciona com os outros coleguinhas da sala de aula. Né? Então, como ele faz as atividades em grupo, se ele tem dificuldade, como é que são nos momentos de recreio, por exemplo, né? Que eu acho bem importante. Então, gente, procurem tirar proveito dessa proximidade, né, do seu filho, para poder compreender ele melhor e como ele está o convívio social dele. Né? Então, busque acolher como ele vem se comportando, como ele vem se sentindo e, claro, né, verificar se há situações realmente em que você, né, ou o próprio professor podem intervir de uma forma, né, mais eficaz, assim, mais pontual em algumas situações que possam auxiliar ele a melhorar e a facilitar essa situação social. Geralmente, as crianças admiram, né, e ouvem com muita atenção, principalmente as crianças maiores, o que os seus professores falam. Né? Por isso, é bem importante ter esses profissionais como aliados nesse processo de ajudar o seu filho a superar, né, as dificuldades se surgirem, né, de se abrir para novos amigos. E não se esqueçam, como eu já falei em vídeos anteriores, deixe a superproteção de lado.
porque pais superprotetores podem sufocar a criança de diversas formas, e uma delas é através do convívio social. Então, não deixar que seu filho haja de forma espontânea, descobrindo novas experiências, né? E se relacionar com novas pessoas pode sim, de alguma forma, prejudicá-lo na hora de fazer amizades e também quando ele, no futuro, quando ele se tornar maior. Além disso, gente, vou lembrar que a superproteção acaba, né, as crianças acabam se tornando crianças dependentes, que se voltarão sempre para os pais diante do novo, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer frustração, porque eles vão sempre precisar de ajuda para poder lidar com qualquer dificuldade que eles se deparem. Então, a tomada de iniciativa também pode ser prejudicada, né, em filhos que vivem mega protegidos, né, por essa bolha, por essa redoma que algumas famílias, né, os colocam. Sem falar, claro, né, na possível, né, resistência em dividir brinquedos, lanches, enfim, né, e até em dividir a atenção das crianças com outras pessoas, como os professores, por exemplo. Então, é importante vocês lembrarem de que para fazer novos amigos, o seu filho precisa se sentir seguro, autoconfiante, aberto a ouvir e a receber outra criança, né? E também a tomar a iniciativa, que muitas vezes é o mais difícil para eles, né? Então, ele também precisará saber o momento de compartilhar itens, de compartilhar atenção, de dividir com o outro, de ter que respeitar a outra criança, que às vezes é muito diferente do outro, de lidar com imprevistos, né? E é claro que uma criança, né, não vai ser igual a outra, né? Nem em termos de sabedoria, né, de vivência, né, do que um adulto, né? Então, uma criança é muito diferente com um adulto e vai lidar de formas diferentes. E você precisa entender isso e deixar ele criar a sua forma de experimentar essa nova situação. Espero, então, ter auxiliado vocês e espero ter colaborado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.